Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 767. Então, agora nós vamos aqui para a 32ª questão. Então, Kardec começa assim, ó. Deus, vírgula. Pergunta-se, vírgula. Não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Voltando. Então, aqui, Kardec está fazendo a seguinte pergunta. Então, ele está perguntando assim: se não demonstraria Deus, maior amor por suas criaturas, Se Deus não as criasse, Se não os criasse os espíritos infalíveis e portadores, isentas das vicissitudes da decorrência, Porque nós sabemos que Deus nos criou e cria incessantemente o ser criado por Deus, simples e ignorante. Ignorante, mas propenso ao caminho do bem. Ignorante das leis. Não é que ele é um ignorante assim ao ponto de sair dando chute, quebrando panela, copo. Não é isso não. Porque às vezes a gente fala para a pessoa assim, você é um ignorante. A pessoa fala assim, o Luiz está me xingando? Não estou te xingando não, bem. Eu estou te dizendo que, mediante ao assunto que está sendo tratado, você o desconhece. Você é ignorante do assunto que está sendo tratado. Mas você é muito culto mediante milhões de outras questões. Porque nós não somos, vou usar esse termo agora só para simplificar, nós não somos perfeitos em todas as questões. Nós não conhecemos tudo. Então, existem questões que você conhece que eu desconheço. E mediante as questões que você conhece, que eu não conheço, eu sou ignorante. Ignorante de conhecimento. Você entendeu agora? Então, Allan Kardec está perguntando, Pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas Deus, se ele as criasse infalíveis e, portanto, isento das vicissitudes decorrentes da imperfeição. Quer dizer, isentas de todo o processo decorrente. Por exemplo, Deus cria, na situação, na pergunta de Kardec aqui, ele está perguntando se não seria melhor que Deus criasse todos os espíritos puros, para que ele não tivesse que passar por toda a fieira evolutiva, desde o princípio até ao topo da perfeição, que leva bilhões e bilhões de anos-luz. Você entendeu? Então é isso que Kardec está querendo saber.
Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, tá vendo só? Nem em conhecimento e nem em moralidade. Então, está sendo perguntado, Kardec está perguntando, se não seria necessário, se não seria mais assim prudente Deus criar, né, os seres perfeitos, que nada tenda a conquistar, nem o conhecimento e nem a moralidade. Então Deus já cria o ser perfeito moralmente, intelectualmente, culturalmente, sem que o ser tenha que conquistar todos esses atributos. Vamos assim tratar, por falta de outros termos. Porque chega até um certo nível, de um certo nível em diante, esses atributos deixam de existir. Porque esses atributos são nomes atribuídos a nós aqui na Terra devido à nossa ignorância evolutiva. Então, ele mesmo já continua dizendo assim, ó. Não há dúvida que Deus o podia fazer, né? Não há dúvida que Deus podia fazer, quer dizer, não há dúvida, não há dúvida. Deus poderia sim criar todos os espíritos perfeitos. Ó, aqueles que encontram lá no topo da evolução, sem necessidade de passar por de estagiar por todos os reinos mineral, vegetal, animal, hominal, hominídeo, Homo erectus, entendeu? Todos. Não haveria necessidade de Deus podia criar todos os seres sem precisar os seres passar por todas essas etapas evolutivas. Você entendeu? Deus podia. Ora, gente, ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Encontra-se tudo sob sua regência, seu controle. Ele poderia, como ele pode. Mas veja bem. Mas se não o fez, né? É porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Eita! É como se diz aquele ditado. Eita Deus poderoso! Mas se não o fez é porque na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. É a conquista. Se Deus nos criasse puros e perfeitos, que mérito teríamos ou haveríamos de ter? Que mérito haveríamos de ter? Não. É a lei do progresso. Nós é que devemos progredir por conta própria. Isso é lei geral. Se Deus nos criasse puros e perfeitos, Ele estaria
agindo contrário à própria vigência de suas leis. Ou melhor, à própria regência das suas leis. Porque que Deus é esse que, conhecedor da lei do progresso, do esforço e do mérito próprio, mesmo assim, ele auto-obedece a si próprio e cria sistemas, condições infundáveis. Que exemplos nós teríamos para darmos continuidade na evolução? Não. Deus nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos galgar a escada simbólica de Jacó, simbólica, viu? Por conta própria. Nós temos que nos esforçar para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É a importância. Ó, espirrei agora. Covid, hein? Cuidado, hein? Usa máscara, porque eu não estou usando, não. É assim mesmo. Então, que mérito! Presta atenção numa coisa. A pessoa não trabalha. Você contrata um funcionário e diz a ele, ó, eu te contratei, mas você fica na tua casa à toa o mês inteiro. Eu vou te pagar R$5.000 por mês, no ano de 2021. Todo mês eu vou depositar R$5.000 na tua conta. Se o patrão depositar R$10.000, não dá para ele viver com aqueles R$10.000. Sabe por quê? Porque ele não trabalhou durante aquele mês para poder valorizar aquele salário. Então, o que vem de graça, a gente não dá valor. Nós só damos valor naquilo que sai do suor do nosso rosto. Observe como tem pessoas que simbolicamente não existe milagres, mas eu vou usar esse termo, que faz milagre com um salário mínimo. Ó, eles pagam energia, eles pagam a água, eles compram, eles fazem de tudo. Sobra ter um dinheirinho para tomar um rabinho de galho de vez em quando. Entendeu? Dá para fazer uma sopinha para os amigos, entendeu? Um tal de Fernando aí, um cara de pau aí. Dá para Fernando comer sopinha, dá para outros tomar um chazinho. Sobra dinheiro ainda, gente. Isso tem dinheiro embaixo do colchão guardado? Tem. Fala que não tem para não emprestar para os amigos. Eu conheço. Se vê carapuça vista. Eu conheço. Oxe, se tem. É brincadeira. Mas Deus quer que todos nós, através dos nossos esforços, consigamos evoluir. Através dos nossos esforços. Não há nada melhor que você olhar nas paredes da tua casa e dizer assim, graças a Deus, não precisei roubar ninguém para ter o que eu tenho. A minha maior riqueza
é a minha consciência tranquila do dever cumprido mediante o Pai. Por isso que eu vivo do jeito que eu vivo. Você acha que eu estou preocupado com horas? Se fosse outras pessoas, estariam aqui. Agora é 2h45 da manhã. Você acha que eu estou preocupado com o horário para ir dormir? Não, gente. Não. O que eu conheço e o que me foi confiado é muito maior que horário. A presença desses seres que eu tenho à minha volta é muito mais valioso do que horário. Mas você não está sacrificando teu corpo, isso não caracteriza suicídio? Caracterizaria se eu estivesse fazendo coisa errada. Mas como eu estou procurando fazer o bem, isso só me fortalece a alma, fortalece o meu corpo. Eu estou adquirindo resistência através do amor, porque o meu sentimento é levar uma palavra de consolo, de carinho, de amor, ajudando os meus irmãos em processo de evolução, para que todos nós cheguemos juntos. Se não demoremos uns dos outros, né? Então não me preocupo. Você observa que eu falo tranquilamente, não estou nem aí com horário. Horário, acaba esse vídeo, nós vamos fazer outro, não estou nem aí. Ah, mas de repente o galo canta e amanhece o dia. Fico sem dormir. Porque o mais importante, eu aqui estou produzindo. Agora, são poucos que têm essa consciência, né? Mas a gente respeita, porque cada um está num nível, né? Então, não há dúvida que o podia fazer, mas se não o fez, é porque na sua sabedoria quis Deus que o progresso fosse uma lei geral. Ninguém é beneficiado mais um do que o outro. Não pense isso. Ah, Jesus está onde está porque ele foi, né, o queridinho do papai. Não. Nós temos que entender que Jesus, ele não fez as besteiras que nós fizemos. Desde o momento que ele foi criado, seguiu em linha reta, segundo Emmanuel. Tá? Enquanto nós, né, daquele momento em diante, fomos tomar uma aguinha de coco, né? Dar uma analisada assim no, né? Nós paramos aqui, paramos ali, nos intoxicamos aqui, nos intoxicamos ali. Uai, é natural, né? É natural. Vamos fazer uma comparação de São Sebastião do Paraíso a São Paulo, por Monte Santo, Mococa, Campinas, Jundiaí, São Paulo. De acordo com o automóvel que nós temos, conseguimos chegar a São Paulo em 4 horas, vamos pensar assim. Aí, alguém me entrega uma encomenda e me diz assim: Luiz, leve essa encomenda para mim em São Paulo, em tal lugar. Quantas horas você gasta daqui lá? 4 horas. Beleza. Entro na minha caminhonete, pico a mula. Só que eu chego no próximo trevo aqui, eu penso assim:
Em vez de eu ir nesse caminho que gasta 4 horas, eu vou a Belo Horizonte. Eu vou pelo caminho de Belo Horizonte. Tá bom. Até Belo Horizonte, Paraíso a Belo Horizonte, vai umas 5 horas e meia de viagem. Vamos por 6 horas de viagem. Ó, já desviei do caminho. Porque por Mococa, Campinas, eu gastaria 4 horas. Até Belo Horizonte eu gastei 6 horas. De Belo Horizonte a São Paulo, umas 10 horas. Ó, já foi para 16 horas. Então, é aí que mora o desvio, a imprudência. Porque nós desrespeitamos os desígnios de Deus. Nós achamos que podemos mais que Ele, mas não podemos. Por isso que Allan Kardec vem no livro, né? Código Penal da Vida Futura, nos mostrar que não existe a pena eterna. Não existe o fogo do inferno, existe sim a justiça divina. Existem as leis de Deus que permite ao espírito se redimir. Ele é responsável pelos teus atos. Não importando quanto tempo ele demore nas regiões umbralinas. Mas de lá sai um dia tratado e reencarnado. E agora também tem uma nota de Allan Kardec aqui. Ainda tem mais vídeo ainda. Tem uma nota de Allan Kardec aqui que é no 30º. Não é 33º, não. Ele diz assim, ó. Ver o capítulo 6º, Purgatório, número 3 e seguinte. Vai anotando isso aí, hein? Ver o capítulo 6º, Purgatório, número 3 e seguintes. Ele diz também assim, ó. Ver também o capítulo 20º, exemplos de expiações terrenas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Bem-aventurado os aflitos. Nota de Kardec. Então, são tantos materiais que, mediante esses estudos, alarga-se horizontes imensos, onde cada vez mais nós nos enriquecemos. Enriquecemos a alma, enriquecemos o espírito. A riqueza material, nós temos que aprender a sermos bons administradores. Porque tem empresários que têm 2.000 funcionários, 20.000 funcionários, 30, 40, 50 mil funcionários. Não está errado, não. Porque se não fosse aquele empresário, como aqueles 40, 50 mil funcionários iriam sobreviver? Eu tenho que dizer isso. Na minha cidade tem um empresário que chama Luiz Toninho. Olha o que eu vou dizer a respeito desse homem. Eu posso dizer porque é um reconhecimento a esse homem. E também existe um outro que chama Dr. Geraldo Alvarenga. Aí, nesse sentido, eu digo o nome.
Graças a esses homens, quantos milhões de empregos, direto e indireto, eles produzem na cidade? Porque eles não dão emprego não só para os funcionários ali registrados em carteira. Eles não matam a fome só daqueles que estão ali registrados. Eles matam a fome também dos familiares daqueles funcionários. Você entendeu? Existem outros empresários também em São Sebastião do Paraíso. Doutor Fernando Alvarenga, filho de Doutor Geraldo Alvarenga, grande empresário. Graças a esses seres, quantas mil pessoas não são beneficiadas diretamente e indiretamente? Quantas famílias não sobrevivem, não se alimentam? Graças a esses empresários. Então nós temos que orar por esses empresários para que eles continuem crescendo cada vez mais, porque enquanto mais eles crescem, mais a humanidade é beneficiada na cidade de São Sebastião do Paraíso. Agora você viu porque eu citei o nome desses empresários? Para mostrar o quanto eles são dignos e detentores de muito mérito e de muita honra. Vamos para o próximo capítulo.